Vamos para a palavra do Senhor. Eu quero liberar nesse primeiro dia de jejum uma palavra. Vou falar sobre a mesa do Senhor. Vou falar sobre a Santa Ceia. Vou falar sobre o pão. Vou falar sobre o vinho. Você que talvez tenha, às vezes, dúvida, né, desse momento que nós ceiamos, desse momento que nós partimos o pão, desse momento que nós tomamos, né, o cálice. Eu quero que hoje os teus olhos espirituais sejam iluminados para você ver o poder que há quando você tem entendimento. O poder está quando você entende o que nós estamos fazendo. Amém? Quero orar aqui antes de ministrar. Pai, eu quero te agradecer. Obrigado por essa manhã tão abençoada. O Senhor preparou esse dia. Quero te agradecer. Hoje é um dia de celebração, é um dia de festa, é onde nós nos reunimos nessa manhã, Pai, para adorar o Teu nome, Jesus, para dizer a Tua grandeza, para dizer quanto que o Senhor é bom. Pai querido, nós já sentimos a Sua presença de uma forma tão linda nos louvores. Pai querido, em todo momento nós podemos sentir, Pai, na palavra de oferta, Pai, até mesmo, Senhor, nos anúncios aqui nós sentimos um ambiente de vida, um ambiente liberado, porque o Senhor está aqui, Pai querido. O Senhor é presente, porque o Senhor prometeu, e eu creio, Pai, na Tua promessa. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, e o Senhor está aqui nessa manhã, e eu tenho certeza que o Senhor vai liberar, Pai querido, um maná do céu. O Senhor vai liberar, Pai, águas vivas que estão fluindo aqui, Pai, e vai, Pai querido, saciar a sede de muitas pessoas que chegaram aqui nessa manhã. Pai querido, fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir a Sua voz, porque a Tua palavra é poderosa para a transformação de todo aquele que nele crê. E nós abrimos o nosso coração, para receber do Senhor. Amém? Diga assim: eu abro meu coração. Bem forte: eu abro meu coração para receber essa palavra, porque essa palavra é poderosa para transformar a minha alma. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Quem crê que Deus é bom? Você crê que Deus tem o melhor para você? Você crê que a vontade de Deus é que você tenha um coração cheio de alegria, que você tenha um corpo saudável, né? Que você tenha uma alma, não uma alma tribulenta, que você tenha uma alma em paz, que você caminhe em uma paz, que você tenha um espírito aberto para as coisas do Senhor, um espírito desejoso em louvar o Senhor, em adorar o Senhor, porque essa é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que o seu ser espiritual, é que a sua alma e o seu corpo vivam em uma plenitude. O desejo de Deus não é que você esteja bem numa área e na outra área você não esteja bem. Ah, pastor, eu estou bem espiritualmente, mas infelizmente estou passando por um problema de enfermidade. Eu sei que muitas das vezes nós vamos passar por enfermidades, mas essa não é a vontade de Deus. Porque tem gente que crê que essa é a vontade de Deus. Não, hoje eu estou aqui para dizer: esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja íntegro. O que é íntegro? Inteiro. Seja alguém que tem um espírito e uma alma e um corpo pleno no Senhor, desfrutando de muita saúde, desfrutando de muita vida e uma vida abundante, porque foi isso que Jesus veio. Ele disse: eu vim para que tenhais vida, e não tenha uma vida qualquer, uma vida abundante. Aleluia! Essa é a vontade de Deus. Nunca foi da vontade de Deus que nós tivéssemos enfermidade. Não! A enfermidade é uma consequência, irmãos, entenda aqui, do pecado. É uma consequência da queda, é uma consequência da desobediência. Deus não é um Deus que tem prazer na enfermidade. Deus não é um Deus que tem prazer em ver os seus filhos sofrendo. Quem é pai aqui? Você é pai? Você tem prazer em ver o seu filho sofrer? Você tem prazer em ver o seu filho em alguma dificuldade da vida? Não! Você é um pai, e quem é pai quer o bem para o filho. Quem é pai quer o melhor para o filho. E se nós somos maus, a Bíblia diz, nós sabemos da coisa boa para os nossos filhos, muito mais o nosso pai. Mas você precisa acreditar.
Você precisa crer nessa verdade, porque se você não crê, você não desfruta, porque você vai viver pelaquilo que você crê. Aleluia! Diga aleluia. Glória a Deus. Diga assim: Deus não me criou para ter uma vida atribulada. Não. O mundo às vezes nos deixa com tantos afazeres, com tantas coisas, às vezes agitado, correndo de um lado para o outro, mas essa não é a vontade de Deus. Você sabe que a vontade de Deus também não é a morte. A morte é inimiga de Deus. Cristo venceu a morte por nós, porque não estava no plano de Deus a morte. A morte é contrária à vontade de Deus. Eu sei, pastor, mas todos nós vamos morrer. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Você não vai morrer se você hoje entregou sua vida para Jesus, ou se você nasceu de novo. Você não morre. Por quê? Porque você vai estar ausente por um tempo dessa terra, mas você não vai deixar de existir, porque a morte não faz mais parte daqueles que acreditaram no Senhor, naqueles que nasceram de novo. Você ainda vai receber um corpo glorificado. Esse corpo que hoje tem fraqueza, esse corpo que hoje sofre para acordar de manhã, né? É difícil às vezes acordar de manhã, é difícil às vezes ir trabalhar, você cansa depois de um dia de trabalho, mas sabe uma coisa? Eu tenho uma boa esperança para te dizer nessa manhã: você um dia vai receber um corpo totalmente revestido da incorruptibilidade, da imortabilidade. O seu corpo vai ser imortal. Aleluia! Jamais vai sentir dor, porque isso não é a vontade de Deus. Isso não é o que agrada a Deus. O que agrada a Deus é que nós desfrutamos de tudo aquilo que Cristo conquistou para nós. Mas tem gente que abre mão daquilo que Cristo conquistou. E eu vou dizer, irmãos, para que Cristo conquistasse para nós tudo isso, não foi algo tão simples assim, não foi algo tão fácil. O próprio Deus teve que descer à terra, o próprio Deus teve que se encarnar em uma figura humana, o próprio Deus teve que sofrer, teve que padecer, Ele teve que ser semelhante como eu. Ele sabe quando você sofre, Ele sabe quando você chora, Ele sabe quando você tem dor, porque Ele também foi homem, e Ele pode hoje se compadecer do teu sofrimento, Ele pode se compadecer do teu choro, porque sendo Deus, Deus nunca sofreu. Sendo Deus, Deus não sabe o que é necessidade, porque Deus é autossuficiente. Deus não sabe o que é problema, porque nada é impossível para Deus. Mas Deus em Cristo, em Jesus, passou por tudo que eu e você passamos aqui nessa terra. E é por isso que Ele pode dizer, e eu posso chamar eles de irmão, porque irmão sabe o que é viver, irmão sabe o que é lutar, irmão sabe. E hoje nós temos um representante diante de Deus, que é Jesus, que a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Quando nós estamos passando um momento difícil, a Bíblia diz que Ele fala: Pai, eu intercedo por esse, porque eu sei o que ele está passando, eu sei o que ele está vivendo, eu sei que é difícil, mas Pai, eu venci, Ele vai vencer, porque eu dei o poder para Ele vencer. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus veio para nos redimir, irmãos, de tudo aquilo que Adão bagunçou. Diga: Adão bagunçou a casa. Tem gente que vai pegar Adão no céu, irmão. Tem gente que fala: quando eu chegar no céu, né, Noel, nós vamos ter um acerto de conta lá. Mas eu quero falar uma coisa: o primeiro Adão, irmãos, ele é da terra, a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer que o primeiro homem, eu quero ler esse versículo que está em 1 Coríntios capítulo 15, 45 a 48, vai falar do primeiro Adão. Você sabe que o primeiro Adão, ele trouxe para nós toda condenação, porque a morte entrou através do pecado. A condenação entrou através do pecado. Tudo aquilo que foi mal e que hoje nós lidamos com muitas coisas, entrou através de uma porta que um homem abriu. Adão representava nós, e quando Adão é o nosso representante e ele peca, a Bíblia diz que todos nós pecamos e todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. O que é isso? Nós tínhamos uma blindagem, nós tínhamos uma roupa da glória,
Nós tínhamos uma proteção, nada podia nos tocar, nada de mal poderia chegar, porque nós éramos revestidos de glória, nós éramos revestidos da beleza de Deus. Isso que Deus fez quando Deus criou Adão. Mas Adão bagunçou a casa. Através de Adão veio pobreza, através de Adão veio morte, através de Adão veio doença, através de Adão veio tudo aquilo que é mal. Mas eu quero falar que o segundo homem também veio. Aleluia, esse segundo homem, esse segundo Adão é maravilhoso, irmãos. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 45, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é o que? Um espírito, mas vivificante. Olha o que diz o próximo versículo, mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, pois o espiritual, depois o espiritual, o primeiro homem foi formado, e ele é o quê? Quem é feito da terra é? E quem nasceu de novo? É que às vezes a gente não sabe quem nós somos. Pastor, eu sou apenas mero mortal. Eu quero falar para você, se você está em Adão, você é apenas um mero mortal. Mas se você aceitou Jesus um dia, entregou a sua vida para o Senhor, você não é apenas um mero mortal. Você nasceu do alto. A Bíblia diz que nós nascemos do alto. O nascimento não é um nascimento terreno. O nascimento é um nascimento espiritual. A vida de Deus entrou dentro de mim, soprou de novo no meu espírito, e o meu espírito reviveu para Deus. E eu me tornei agora um espírito vivificante. Eu me tornei alguém como Ele é, assim como Cristo é. A Bíblia diz que nós somos desse mundo. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno. O segundo homem, ele é da onde? Jesus veio da onde? É por isso que ele fala, o meu Pai. É por isso que quando ele fala, eu não sou dessa terra, eu sou peregrino aqui, tenho uma missão aqui, vai passar por aqui para cumprir a minha missão. O próximo versículo diz: como foi o primeiro homem, o terreno, tais também o demais terreno. Assim como Adão éramos todos nós, a Bíblia está dizendo. Assim como Adão pecou, pecamos todos nós. Assim como o primeiro homem bagunçou, recebemos a herança da bagunça. Mas agora, está dizendo que uma coisa mudou aqui. Está dizendo que existe agora um segundo homem. Porque como é o homens celestiais, tais também os celestiais. Espera aí, agora eu te pergunto, você é da terra ou você é do céu? Se você nasceu de novo, você recebeu a vida de Deus. Você recebeu uma vida incorruptível. Você recebeu a vida porque hoje Deus habita no teu espírito. O teu espírito está perfeito. O teu espírito tem a vida de Deus. O teu espírito é onde Deus comunica com você. O teu espírito é onde você tem comunhão com Deus. O teu espírito é onde você pode adorar. E a Bíblia diz que Deus busca verdadeiros adoradores que adoram o Pai. Não é só na alma. Na alma é quando você liga o carro, está começando a aquecer, mas de repente da alma vem uma canção nova que você entra no espírito. E esse espírito é um espírito adorador. É um espírito que se prostra, é um espírito que olha para o Senhor e vê a beleza dele. Se você só adora o Senhor, talvez na alma, eu quero te convidar que existe um degrau além, que existe um passo a mais de você entrar no Santo do Santo, que está dentro de você, e acessar a presença de Deus, e sentir a glória de Deus, e chorar, porque chora. Domingo passado eu fiquei impressionado, porque os mais fortes, grandão, é os que mais choravam aqui no testemunho, porque um homem cheio de Deus, ele chora. Um homem que foi tocado por Deus pode ser forte, pode ser fraco, ele chora. Por quê? Porque o verdadeiro homem, ele é tocado por uma vida que faz ele se quebrantar. Aleluia. Meu Deus, o horário. Vamos para cá. Você sabe que a Bíblia relata 33 milagres que o Senhor realizou no Evangelho. A Bíblia diz que Jesus na realidade operou muitos milagres que não dava nem para escrever, porque foram tantos.
Mas esses 33 milagres que Jesus revela nos evangelhos, eles são muito importantes você entender, porque João vai dizer que são registrados para que eu e você pudéssemos crer no Filho. O Evangelho hoje, entende, é escrito, e os milagres do Senhor foram escritos para quê? Para te convencer você que realmente ele não era um homem normal, que realmente ele não poderia realizar todos aqueles milagres se Deus não fosse com ele, ou se ele não fosse o próprio Deus. Então tudo que foi escrito para mim, para você, para mim crer. 33 milagres, mas entenda uma coisa, 28 desses milagres que Jesus realizou, eles estão relacionados com o nosso corpo, eles estão relacionados também com comida, onde Jesus multiplica pães, Jesus multiplica peixes, mas 24 desses milagres, é interessante que Jesus realiza, esses 24 são curas físicas e expulsões de demônios, 24 dos 33, por quê? Porque aqui nós temos um ponto, aqui nós temos uma ênfase, aqui nós estamos vendo Deus querendo dizer alguma coisa. Eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero que você viva uma vida. É interessante que todos esses milagres que Jesus realizou, hoje, escuta aqui, está disponível para você. Mas muitas das vezes nós não acessamos esses milagres. Por quê, pastor? Nós vamos explicar, e eu vou falar sobre a ceia, eu vou falar da importância de você entender, porque tem gente que acha que isso aqui é um ritual, eu vou fazer isso aqui, né? E tem gente que nem entende e desvaloriza um culto como esse. Por quê? Porque eu estou acostumado. Não, eu quero falar para você, existe uma realidade que você precisa entender quando você participa da mesa do Senhor, quando você participa dos benefícios que Cristo realizou. Isso aqui é um memorial, sim, mas isso aqui não é só um memorial. Isso daqui, com fé, faz você viver uma vida sobrenatural. Porque tudo que o pão e o vinho conquistou para mim, eu tenho que entender. Isso não é um lugar de julgamento. Eu vou falar daqui a pouco. Isso não é um lugar de julgar você. Isso é um lugar de falar que tem milagre disponível para você, tem cura disponível para você, tem bênçãos disponíveis. Então, eu preciso entender que hoje esse poder de Deus quer ser liberado. O Senhor Jesus, eu falei isso na célula, raramente repreendeu. E não repreendeu ninguém por causa de pecado, não repreendeu ninguém por causa de erro, mas repreendeu por causa da incredulidade. Vocês têm pouca fé. É como o Senhor está dizendo, como vocês recebem tão pouco de mim. Eu queria dar muito mais para vocês, mas vocês não têm fé para pegar o que eu quero te dar para vocês. Muitas das vezes nós queremos comprar a bênção de Deus, mas Deus está falando, ei, eu não preciso que você compre, eu preciso que você creia que eu sou bom, e que eu quero liberar de graça para você, tudo isso. Deus está dizendo para você, a mesa está farta, o que você precisa, vem, pega. Mas muitas das vezes a pessoa fala, não, eu estou com uma enfermidade, porque Deus colocou essa enfermidade. Não, é mentira. A tua crença faz você viver nessa enfermidade, a tua crença faz você viver nessa miséria. Não, Deus quer que eu seja pobre. Não, o desejo de Deus não é esse. O desejo de Deus é que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Mas a sua mentalidade, a religiosidade colocou dentro de você, é que você não pode. Mas Deus tem uma mesa farta para você. Está dizendo, filho, você é herdeiro de todas as coisas. Por que viver como mendigo, tentando convencer a Deus aquilo que já é seu? Nós às vezes somos mendigos espirituais. Chegamos num culto como esse para dizer, por favor, dá uma migalha. Eu vou falar da migalha. Você não vai comer migalha. Deus não te colocou na família e te gerou de novo como filho para comer migalha. Aleluia. Eu creio que Deus está falando conosco nessa manhã. A maior riqueza você já tem, escuta aqui. Qual que é, pastor? É quando você aceitou Jesus. Essa é a maior riqueza que você tem, escuta aqui. Que riqueza, se você já entregou sua vida para o Senhor. Essa é a maior riqueza. Você está salvo. Você estava condenado à morte, hoje você tem vida juntamente com Ele.
Fomos ressuscitados com Ele, pelo batismo da sua morte. Nós vamos falar hoje, pessoas vão passar pelo batismo, vamos participar. Meu Deus, essa festa é um dia completo hoje. É um dia de festa completa, é um dia de pão, de vinho, e é um dia de morte, de ressurreição. É uma festa completa, é uma celebração completa, é um dia de começar jejum já com muita vitória. Aleluia! E aperta o cinto porque vem mais ainda. Mas eu preciso criar em você expectativa que Deus é bom, porque senão você não vai conseguir nada de Deus, aquilo que já é seu. Aleluia! Deus tem muito para nos dar, mas muitas vezes nós somos muito ruins para receber. Nós queremos merecer. Eu quero dizer que a bênção de Deus não é para quem merece. A bênção de Deus é para quem não merece. Por isso que isso é evangelho. O evangelho é loucura para aqueles que estão lá fora. Como assim vai receber? Não merece. Mas é por isso, só alguém tão bom para dar para alguém que não merece. Só alguém tão maravilhoso para dizer, mas eu quero dar porque eu sou bom. Isso é o evangelho de Deus. Por isso que eu amo Jesus. Aleluia. Eu quero compartilhar com você sobre a ceia. E nós vamos ceiar. Quando você for ceiar hoje, você vai ceiar com tanto entendimento que você vai ver tantos milagres acontecendo. A gente vai ser curado aqui. Ninguém vai colocar a mão em você, simplesmente por você participar do corpo e do sangue. Ninguém vai dizer, eis que eu te digo, Senhor, mas um entendimento vai abrir a sua mente hoje e vai liberar fé para você, que o momento que você participar da mesa do Senhor, você vai entender que já foi liberado, que já está disponível para você. Hoje eu quero dizer para você que através dessa mesa, através da Santa Ceia, a saúde e a vitalidade para você. Saúde e vitalidade através da Santa Ceia. A Santa Ceia não pode ser algo supersticioso, como eu falei. Eu vou porque hoje é Santa Ceia. Não, irmão. Você vai porque você entende da importância que é a Santa Ceia. E nós vamos ceiar todos os domingos. E todos os dias que nós orarmos, de segunda a quinta. Que isso, pastor? Pode comprar pão. Não vai faltar pão para ninguém. Porque você vai ver a glória de Deus, o poder que arma, quando você entende. Não é algo supersticioso, não tem poder nesse pão. Eu vou dizer uma coisa, o pão não tem poder, mas ele é separado. Esse não é um pão normal, vou falar daqui a pouco. Porque quando chega aqui já não é um pedacinho. Pastor, comprou um negocinho assim legal, embalado a vácuo, né, para dar para nós. Eu vou dizer uma coisa, não despreze. Porque quando chegou à mesa, isso aqui já não é mais um pão comum. O problema é que você acha que isso aqui é um pão comum que você come, aí como qualquer outro pão aí fora. Por isso que você despreza muitas vezes esse momento. Você acha que o que você toma aqui, esse suquinho é tão ruim. Você acha que tem que ser prazeroso. Podia ser um vinho, né, daqueles bem caros. Bom, podia ser mesmo, eu não tenho problema com isso. Mas eu vou dizer uma coisa, não é para você desfrutar, é para você entender o poder que há. Senão você vai achar tudo ruim. E você não vai entender o que isso daqui representa. Eu quero dizer para você, o pão e o vinho, ele às vezes não tem poder em si mesmo, mas a sua união com Cristo, que representa isso, tem muito poder. Porque isso vai dizer da nossa união com Cristo. O que quer dizer o pão que eu tomo, que eu como, o vinho que eu tomo? A minha união com Cristo tem poder. Você vai tomar e vai receber o milagre de Deus. Porque tem milagre disponível quando você crê corretamente. Não é simplesmente um tomar qualquer, um beber qualquer, mas é com entendimento. Aleluia! Você precisa ter cuidado, irmão, para não tornar isso aqui um ritual. Ou um culto, meu Deus, eu não vou porque é ceia, não estou digno. E eu vou falar sobre isso também. Não posso participar porque eu não me sinto digno. Meu Deus, alguém é digno, por favor? Daqui a pouco você vai entender isso aqui. 1 Coríntios 11, 32, vamos lá. Preciso acelerar aqui. Quando Paulo vai começar 1 Coríntios 11, se eu não me engano é o 23. Coloca o 23. Isso. Porque eu recebi. Entenda uma coisa.
Paulo provavelmente andou com alguns discípulos, porque ainda eram vivos, que caminharam com Jesus. Paulo poderia ter chegado a um dos discípulos e dizer como que foi aquela última ceia, que foi a primeira ceia, porque foi a inauguração de algo que o Senhor estava dizendo que agora eles deveriam fazer por memória dele. A última ceia na realidade é a primeira, mas Paulo não participou da última ceia, que era a primeira ceia. Mas Paulo também não perguntou para os apóstolos que caminharam com Jesus e estavam na mesa, mas o próprio Senhor, eu acredito que apareceu a Paulo para dizer a importância que era, porque Paulo vai dizer: aquilo que eu recebi não foi de João, não foi de Pedro que estava à mesa, aquilo que eu recebi do Senhor. Isso também eu quero ensinar para vocês. Olha a importância. Ele não está falando aprendi de homem, ele não está falando aprendi de alguém que falou, me ensinou 10 regras. Não, ele está falando mesmo assim: eu aprendi do Senhor. Eu não estava na mesa, mas ele apareceu a mim e ele me explicou tudo. Isso é a importância. Então entenda uma coisa: quem está falando aqui não é alguém que participou da mesa, é alguém que teve revelação no Espírito, é alguém que foi até o terceiro céu, é alguém que viu coisas que nem conta, porque para ele não se gloriar da revelação tão grande que esse homem tinha, mas foi dado um espinho na carne para abater ele. Eita, porque é nas fraquezas que o poder de Deus se manifesta. Não é isso que eu vou ministrar hoje. Vamos lá, 1 Coríntios, eu quero falar que a ceia nos dá vida e saúde. Diga vida. E me deixa saudável. Coloca o versículo agora 32, 11:32. Mas quando julgados, olha essa palavra, julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Espera aí, o contexto aqui é da ceia. Pastor, mas está dizendo que o Senhor vai nos disciplinar para que nós não venhamos ser condenados com o mundo. Aqui, irmãos, a condenação não é o ir para o inferno. Aqui a condenação é tudo aquilo que quando abriu porta, que Adão abriu porta, o homem foi condenado. O que é a condenação? É a condenação do pecado. Qual foi a condenação do pecado? Morte, pobreza e enfermidade. Essa foi a condenação. Porque quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: vocês não estão discernindo o corpo, e por isso vocês estão sendo condenados. O que é condenados? Vocês estão vivendo como as pessoas lá fora, sem desfrutar daquilo que isso aqui providencia para nós. Mas Paulo está dizendo assim: olha, eu quero que vocês não sejam condenados. Muito embora a ceia não é para pessoas que são achadas dignas de tomar. Pastor, mas a Bíblia vai dizer assim que examine o homem a si mesmo antes de comer do pão e beber do cálice. Mas esse examinar, quando você vai ler o contexto todo, é a forma, a maneira de fazer, e não a pessoa. Isso é um modo. Muitas pessoas vêm no dia de ceia e falam: meu Deus, eu não posso participar da ceia, porque você sempre foi condenado, porque você não pode tomar, porque você está em pecado, porque você tem problema, você não pode. E Paulo vai dizer: é por isso que tem muitos crentes fracos em Coríntios, crentes fracos que estão morrendo, que estão enfermos. Paulo se debate com irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: não era normal, claro que crente pega, mas não era normal viver crentes enfermos da igreja primitiva. Ei, 21 dias de tanto milagre você vai ver. Nós não vamos nos conformar com esse mundo, meu irmão. Não importa os vírus, as viroses, as coisas que aconteceram aqui, você vai entender o poder que há de participar de Cristo. O que o Senhor está dizendo é que a igreja precisa receber dos benefícios aqui, para não sofrer. Escuta aqui, o que o mundo sofre. Para o mundo é normal viver em pecado, miséria, doença, mas não para quem nasceu de novo. Escuta aqui, se você nasceu de novo e você foi unido a Cristo, existe um lugar que você pode viver. Mas pastor, por que eu não estou vivendo? Para que hoje você possa entender isso. Você crê que Deus é bom? Deus quer te colocar nesse lugar para você. Mas o medo, muitas das vezes, te rouba desse lugar. Será? Isso é falta de fé, meu irmão. Meu Deus, mas o mundo... Não olha para o mundo. Mas esse irmão, não olha para... Mas aquele irmão...
não entendo como que aquele aconteceu. Eu quero dizer, a tua fé não se baseia em experiência de outras pessoas. A experiência de outras pessoas não determina o que a palavra de Deus diz, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Eu não posso basear a minha vida em experiências pessoais. Eu posso ter uma base firme naquilo que a palavra de Deus me fala. Ela é a verdade. E eu vou crer nela. Desde que Adão caiu, o mundo está debaixo de condenação. Escuta aqui. Se você não aceitou Jesus com muito carinho, eu falo para você, aceite Jesus hoje. Por quê, pastor? Porque não é uma questão de religião isso aqui, meu irmão. Isso aqui é uma questão de um novo nascimento, que Deus quer que você faça parte de uma família, a família de Deus. Seja participante das bênçãos de Deus, da vida de Deus. Isso não é alguma coisa, vou ter que mudar de religião. Não, isso aqui não é religião. Isso aqui é uma família de muitos filhos apaixonados pelo Senhor. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios 11:30. Na ceia, contexto ceia, 11:30. Eis a razão porque há entre vós muitos o quê? E doentes. E não poucos que dormem. O que Paulo está dizendo? Eu cheguei na igreja, irmãos. Paulo está dizendo assim, peraí. Eu entendi por que nessa igreja tem tanta gente fraca. Paulo está dizendo, eu entendi porque tanta gente aqui enferma. E eu entendi porque tantos morrem aqui precocemente, porque não foi o plano de Deus. Deus nos fez para nos dar vida, uma vida plena, uma vida abundância. Irmãos, eu falo para você, você vai me ver vivendo por muitos anos de vida. Eu não vou morrer de morte de enfermidade. A enfermidade não tem domínio para me matar. Por quê? Porque eu vivo pelo que eu creio. Você vai ver esse pastor aqui, né, vistoso. Você vai ver esse pastor aqui, não andando de bengala, mas com 80 anos ainda caminhando. Eu não sei como você se vê, mas eu me vejo assim. Eu me vejo muito ativo. Vocês não vão se livrar de mim muito fácil. Não vou ser um velho chato também não. Quero ser um velho muito feliz, muito alegre. Ore por mim. E a minha esposa diz amém. Paulo está dizendo assim para essa igreja: ei, eu descobri por que vocês estão tão fracos, tanta enfermidade, tanto problema dentro da igreja. Vocês não discerniram o corpo e o sangue. Vocês fazem isso como ritual. Vocês chegam com fome, e aí um come que não sobra pão para o outro bebe que fica bêbado. Paulo está dizendo, ei, vocês não entenderam o que é o corpo e o sangue de Cristo. Um come porque está com fome, o outro bebe até ficar bêbado. Ei, não é a forma, não é o homem indigno, mas é a forma que vocês estão fazendo. Vocês não definiram o que serve isso aqui. Vocês não entenderam o poder que há nisso aqui. Vocês acham que isso aqui é o quê? É um clube de glutão? É um clube de beberrão? Paulo está dizendo, não, isso tem um significado. E quando você entende o significado disso aqui, não vai mais ter crente enfermo na igreja. Alguns creem. E você que crê, se você estiver enfermo, você vai ser curado daqui. Paulo está falando, por isso que tem gente enferma, por isso que tem gente fraca, por isso que tem gente morrendo precocemente, porque não discerniram o corpo e o sangue. Fazem como um ritual de domingo, bater um cartão e tomar um suquinho. Não, Paulo está dizendo, vocês não entenderam o poder que há. Vocês fazem isso de forma irreverente. Pastor, mas o homem não tem que examinar? Sim, examine para ver se você tem entendimento do que você está fazendo. Porque se você não tiver entendimento, é melhor você não fazer. Apenas você vai tomar um suco engarrafado e um pão aqui. Porque se você tem entendimento, quando você pegar isso aqui na sua mão, você tem fé, porque aquilo vai gerar para você os benefícios que Cristo conquistou para você. Eu vou dizer uma coisa, se fosse para gente digna, ninguém poderia tomar isso aqui. Escuta aqui, Deus te ama muito, demais, mas você não é digno. Não há ninguém digno. Não há ninguém digno. Apocalipse fala 5:12. Com grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto.
Mas Apocalipse 3:12 diz: viu um anjo forte bravando e diz: quem é digno de desatar esse livro e abrir o selo? E ninguém no céu, nem na terra e nem debaixo da terra podia abrir esse livro, porque ninguém era digno. Santa Ceia não é para pessoas dignas. Santa Ceia é para aqueles que foram lavados pelo sangue. É por isso que você tem que participar. Se você está em pecado, meu querido, você vai ter que tomar mesmo, porque vai te dar vida para você vencer o pecado, porque você não tem mais condenação. Paulo está dizendo, você tem que entender que esse vinho que você vai tomar aqui hoje, esse suco, é para dizer que não existe mais condenação para você, que você pode tomar ele, porque o meu sangue pagou o preço da tua condenação. O meu preço pagou, o meu sangue foi para remir você de todos os seus pecados. E não foi parcelado não, aqui a cédula foi cancelada. Não existe mais bloco de nota no céu a seu respeito. Não existe mais promissória. Aquele que garantiu pelo sangue, o atestador seu falou: esse é o novo testamento no meu sangue, é entre eu e o Pai. Aleluia. Não tem a ver com você. Você não entra na causa porque você é indigno. É só alguém digno que pode atestar e dizer: eu garanto a salvação dele. Oh meu Deus, eu garanto a transformação dele, eu garanto a regeneração dele, eu garanto as bênçãos dele. Eu sou o garantidor, porque é o meu sangue que foi o atestado. Aleluia. E a minha morte, e porque eu ressuscitei. Amém. Você é justo. Meu Deus, eu amo o evangelho, irmão, meu Deus. Aleluia. Vamos lá. Meu Deus, 1 Coríntios 11 27 e 30, eu começo a pregar agora. Pablo, faz um som diferente para os irmãos se acalmar. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Próximo versículo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come sem o quê? Quem come sem o quê? Sem olhar que se tem pecado? É isso que está dizendo esse versículo? Não, está dizendo aqui, se você tomar sem olhar para dentro de você. Não, está falando se você comer sem entender o que você está fazendo, você pode até te trazer condenação. Aqui a palavra de Deus fala para você. O que é essa condenação? Morte, enfermidade, tudo isso continua, porque você não entendeu que o sangue te redimiu, te purificou, te santificou e te colocou numa posição. E o corpo, pastor, o corpo não fala, mas nós vamos aprender hoje o que significa o pão. O próximo versículo: pois quem come e bebe, eis aí que eis a razão, porque há muito dentre vós fracos, doentes e não poucos que dormem. O versículo anterior, coloca para mim. Porque, eis a razão, porque não discerne o corpo. Ele está falando qual que é a razão. A razão de muita gente enferma, a razão de muita gente aqui passar por problemas, é porque não entendeu que com o pecado de Adão veio tudo isso, o pacote da morte, o pacote da doença, o pacote da condenação. Mas com Cristo veio todas as bênçãos de Deus. Mas isso é um apoderar, irmão, isso é um pegar, isso é um crer. Aleluia. Vamos lá. Sabe o que é o problema? É discernimento. Discernir o próprio corpo e o sangue. Você precisa usufruir de cura, força e vitalidade. Escuta aqui. Força, cura e vitalidade está disponível para você. Não precisa pagar, precisa entender e precisa crer. Eu tenho certeza, escuta o que eu vou falar aqui. Se você participar desses 21 dias, não é porque é uma campanha não, com o coração aberto, jejuando, lendo todo dia nós vamos mandar um áudio para você, exercitando o seu espírito, colocando em prática, eu duvido que você vai terminar esses 21 da mesma forma. Eu desafio você, para de pregar, porque senão isso aqui não é verdade que eu estou pregando. Mas você tem que se colocar nesse lugar. Você tem que querer buscar. Aleluia.
Paulo diz: eis a razão, porque muitos crentes em Corinto vivem. Eu preciso, diga, discernir o corpo. Diga, discernir. É interessante que essa palavra discernir, ela vai dizer fazer diferença, separar. Isso daqui, irmãos, não é o pão da padaria. Isso aqui não é o pãozinho, não. Isso aqui foi separado agora. Isso vai cumprir um propósito. Esse suco aqui, que está aqui, que você nem dá valor, isso não é qualquer suco, isso tem mais valor do que qualquer suco por aí que você compra. O melhor vinho não vale o que isso aqui vale quando você entende. Não é o poder em si, mas é o poder no que você crê. Não é um ritual místico, não. Isso aqui tem poder. Antigamente, na velha aliança, coisas tinham, eram ungidas, coisas tinham. Mas eu quero dizer que hoje não. Hoje o poder está na fé. Eu creio e eu me apodero de tudo isso. Você vai viver uma vida plena. Ei, eu estou vendo aqui gente daqui saindo, irmão, de depressão, indo para tanta alegria. Gente saindo de enfermidade, com tanta saúde no corpo. Gente saindo daqui que estava debaixo de condenação, mas vai sair daqui tão livre e vai dizer: o peso foi embora. Porque isso é a ceia. Mas por anos nós ouvimos condenação. Por anos nós fomos condenados. Por anos tivemos medo disso aqui, meu Deus. Ninguém é digno, querido. Entenda. Você precisa fazer parte disso. O que é o sangue? O sangue fala fácil. A Bíblia diz em Mateus 26, 26 a 28. Preciso acelerar aqui. E nós vamos ceiar e nós vamos partir para o batismo. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoou. Jesus fez o quê? Diga: esse pão é um pão abençoado. Porque nós vamos orar também, ele vai ser abençoado. E o partiu e deu aos seus. E ele diz assim: tomai e comei, isso é o meu. Mas ele não fala que é o corpo. Agora o sangue ele vai falar. Próximo versículo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei deles. Por quê? Próximo versículo. Ele vai falar o que é. Porque isso é o meu. Então, quando você entende, isso daqui é o meu, é o sangue o quê? Da nova aliança. Ele está explicando: peraí, isso é um selo, que você não faz parte mais do Velho Testamento, da velha aliança. Você entrou numa nova aliança. Esse é o sangue da nova aliança, derramado em favor, para o quê? Diga: o sangue é para purificação, é para limpeza de todos os meus pecados. Diga: pelo sangue eu fui redimido. Diga: pelo sangue eu fui aceito. Pelo sangue eu fui declarado justo. Pelo sangue, nada além do sangue. Pelo sangue eu tenho ousadia. Pelo sangue eu posso orar e ele me ouve. Não, o que me aproxima de Deus não é o tanto que eu faço, mas é o sangue. Pelo sangue eu tenho poder sobre o inferno, sobre o diabo, sobre a morte, porque a morte não pode destruir. Aleluia. Quem tem a marca do sangue. Aleluia. E agora, pastor, qual o significado do pão? Vamos lá. O pão que foi partido. O sangue é para remissão de pecado. E o pão que foi partido? O pão, que significa o corpo de Cristo, diga, é para cura. Aleluia. Paulo está dizendo: é por isso que vocês são tão fracos, e estão tantos enfermos, e muitos que morreram, porque não discerniram. Uau! Irmãos, tem tanto poder no que você vai fazer daqui a pouco. Sabe por que tem poder? Por causa do entendimento que você vai ter. Quando você pegar aquilo na mão, quando você pegar o vinho na mão, vai ter tanta fé no seu coração, que você vai entender por que você vai fazer. O que acontece? Paulo vai dizer aqui: por isso que há muitos fracos que dormem, muitos, não poucos. Por quê? Porque não discerniram o corpo, não discerniram que o vinho é para perdão, mas o corpo, o pão, diga, é para cura. Eu vou falar para você hoje aqui, se você crê nessa palavra, eu não aceito você sair daqui da mesma forma. Teve um amém aqui que concordou comigo. Pastor, são tantos anos que eu estou com isso. Esse é o problema. Você sempre tem um questionamento. Você esquece tudo que eu estou te falando aqui do poder que há nisso aqui. Porque a tua experiência te leva a perder a tua fé.
a tua experiência, mas eu orei tanto a Deus. Mas o problema não é só orar, meu irmão, o problema é você entender, porque o que gera o reino espiritual é a fé. Você tem que tirar toda a incredulidade do seu coração, porque eu estou pronto para ver um cenário de milagres acontecendo. Amém. Aleluia. Um cenário de milagre. Diga: o sangue é para perdão. Colossenses 1:13 e 14. Colossenses 1:13 e 14, depois coloca Efésios 1:7. Vai dizer claramente: Ele nos libertou do império e nos transportou para o reino do Filho. Próximo versículo. No qual temos o quê? Pelo quê? Pelo sangue. O sangue é a remissão dos pecados. O sangue que me tira do império das trevas me traz para o reino do Filho, seu amor. O próximo versículo, Efésios 1:7. No qual temos o quê? Pelo que nós temos a redenção? A remissão, segundo a riqueza. Quando você tomar hoje esse vinho, você vai dizer: não tenho mais condenação. Sou filho. Sou filho. Vamos lá. E o pão, pastor, que eu preciso finalizar aqui. O pão, você precisa ter discernimento, porque a Bíblia não vai falar muitas coisas sobre o pão, mas tem uma passagem na Bíblia que vai falar sobre o pão. E o pão é o pão dos filhos. Escuta aqui: pão é dos filhos. Eu quero que você se coloque de pé já. Nós vamos se preparar aqui agora. Se você tem aí o cálice atrás, senão você pode pedir, levantar suas mãos, e alguém vai levar para você. Depois que você pegar, eu preciso de muita atenção, porque agora vai fazer toda a diferença na sua vida. Nós vamos encerrar essa palavra agora para cearmos e participarmos já do batismo. Eu preciso que você entenda o pão. Diga o significado do pão. Olha para mim, por favor. Significado do pão. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 7, versículo 26 a 28. E aqui vai trazer o significado que é esse pão. A Bíblia diz assim: e esta mulher era grega. Quem que era a mulher? Diga: grega. Essa mulher não era judia. Escuta aqui, porque isso tem que fazer sentido para você. Essa mulher não fazia parte do povo de Israel. Deus tinha uma aliança com Abraão. Essa mulher é uma mulher fora de aliança. A aliança que Deus tinha com Abraão é uma promessa que Deus abençoaria todos aqueles que abençoassem Abraão, que Abraão seria bendito aonde ele fosse, a bênção de Deus iria com ele, aonde ele colocasse as mãos, a bênção de Deus traria prosperidade, aonde ele colocasse os pés, ele tomaria por herança. Essa é a aliança que Deus fez com Abraão. Mas essa mulher está fora, diga fora, porque ela é uma gentia, não fazia parte. Olha o que o texto vai dizer. Essa mulher grega de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o quê? Um demônio. Próximo versículo. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem quem? Diga: os da promessa. Os da promessa. O que Jesus está dizendo para essa mulher: mulher, você não faz parte da promessa. Eu não tenho como te liberar um pão. Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o quê? Tomar o quê? Quem tem pão na mão? Espera aí. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo quem? Aos cachorrinhos. Oi, meu Deus. Só que essa mulher, ela vai acessar algo que não fazia parte dela. Olha o que diz o próximo versículo. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças ou
dos filhos. Espera aí. Diga, pão é dos filhos. Quando você participar disso, essa mulher, ela não foi para comer um pedaço de pão. Essa mulher não estava querendo um pedaço de pão. Jesus falou para ela assim: ei, pão é para os filhos. Mas essa mulher foi por uma libertação. Mas pastor, não é uma cura? Sim, porque quando Jesus lidera com cura de enfermidades, ele também lida com possessão. Porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Tanto a possessão de demônio quanto a enfermidade é obra do diabo. Escuta aqui, diga, obra do diabo. Jesus falou para a mulher: olha, o que você está pedindo não é para você, é só para filho. Ser curado é só para filho. Ser liberto é só para filho. Isso que você está pedindo não é para você. Mas a mulher falou: Senhor, mas eu sei que pode ter uma migalha para mim. Sabe o que aconteceu? A fé dessa mulher acessou a despensa de Jesus. E Jesus disse para essa mulher: aqui, olha, você quer uma migalha? Você vai receber. E olha que você não é nem filha. Sua filha vai ser liberta nesse exato momento. Sabe por quê? Mesmo que você não é filha, você creu. Agora eu quero falar uma coisa para você. Tem muitos filhos de Deus, escuta aqui, debaixo de depressão, de ansiedade, que você pode dizer: pastor, mas você não sabe o que é ser isso. Eu vou dizer uma coisa: você pode ficar nesse lugar, ou você hoje pode participar de um pão que vai tirar completamente essa ansiedade, essa enfermidade. Tem pessoas aqui, eu orei nessa manhã, tem pessoas aqui que estão esperando milagre por muitos anos. Tem pessoas aqui que estão esperando Deus mover as águas, mas as águas já estão movendo. Só que você precisa entrar nesse lugar de crer, meu querido. Ei, a incredulidade não toca Deus. Você precisa crer que hoje não tem migalhas para você. Não tem migalha, porque você é filho. Oh, meu Deus. Diga bem alto: cura e libertação é para filhos. É por isso que você vai participar disso aqui, desse corpo. Isaías 53, versículo 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o repudiamos por aflitos e feridos de Deus e oprimidos. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre o seu corpo nós fomos sarados. Você vai ser sarado hoje. Pastor, mas será? Não, será não existe, por favor. Manda o será embora. Manda o talvez embora. Você vai ser curado agora, porque você senta à mesa, você é filho. A provisão de Deus é para você. O louvor já vai cantar e nós vamos fazer uma declaração hoje. Você vai declarar a palavra João 1:12, você vai declarar. Você precisa declarar, você precisa declarar. É a guerra de palavra agora. O reino do Espírito, ele se move por palavras. Ele não se move por talvez, não, ele se move por certeza. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova do que vai acontecer aqui agora. Isso é fé. João 1:2, você vai dizer assim: eu creio. Levanta esse pão e diz: eu creio no nome de Jesus. E porque eu creio no nome de Jesus, eu me torno filho. Olha o que diz o versículo aqui: mas a todos quantos receberam Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creram. Diga: porque eu creio no nome dele, eu me tornei filho. Diga: e o filho tem herança.
O filho tem direito. Diga: a enfermidade, a pobreza, a depressão, o câncer, a morte não é herança de filhos. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo? A herança de filhos é a libertação, é a cura pelo seu corpo. Você vai fazer parte agora. Você vai sentir que nesse momento tem pessoas que vão ser curadas instantaneamente. Deus faz como Ele quer. Tem pessoas que vai ser progressiva. A cada dia você vai se tornar melhor. A cada dia você vai ver um avanço. Mas tem pessoas que ao comer isso aqui, não é porque você tem fé num pão, você entendeu o que significa ceia. Custou muito caro ele ser moído para você não receber e viver aí: ai, tadinho de mim. Você não é tadinho, você é filho. Para com esse tadinho. Tadinho é do inferno. Pastor, para de chorar. Você é herdeiro, você é filho. Se posicione. Acesse por herança aquilo que é direito seu. Quem vai participar agora? Pai, eu quero te agradecer pela provisão, Pai. Pela provisão, Pai. Pai, nessa igreja, Pai, o testemunho que vai rolar lá fora é que não se vê pessoas enfermas. Nessa igreja vai ter testemunho: meu Deus, eu cheguei lá, eu fui curada. Nessa igreja, não é porque a igreja é melhor, é porque é um povo que tem revelação da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade te liberta. Eu declaro cadeias da incredulidade sendo quebrada. Eu declaro agora: toda a incredulidade da tua vida agora saia. Eu declaro com o mesmo espírito de fé. Eu declaro sobre a sua vida fé. Eu profetizo vida. Eu profetizo agora sobre o seu corpo vida. Eu profetizo agora. Nós chamamos a existência o poder sobrenatural do poder que há no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, onde tocou, gerou vida. E você vai participar dele, vai gerar vida sobre o seu corpo, sobre a sua mente. Agora, em nome de Jesus. Participe. Te agradeço pelas curas, Pai. Te agradeço pelas curas, Pai. Pai, já vamos ter testemunhos aqui, Pai. Pessoas essa semana, Pai. Se você está na sua casa, pegue também. Pegue o pão, pegue. Se você está na sua casa, pegue. Não deixa passar, pegue o pão agora. Participe também, porque você vai ser curado aí na sua casa. Você vai ser curado onde você está. Você vai ser curado. Você não precisa de um sumo sacerdote, não. Você precisa de Cristo. Ele é o teu sumo sacerdote. Eu sou filho. O pão é para os filhos. A cura é para os filhos. A libertação é para os filhos. Filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você vai participar disso agora. Você sabe que o pecado entrou por aquilo que Adão comeu. Porque Adão comeu do fruto errado, a morte entrou. Foi uma questão de comida. O pecado entrou porque comeu errado.
E porque comeu errado, veio toda a consequência de morte, pobreza, miséria. Mas o segundo Adão, antes dele partir, ele vai ensinar uma nova forma de comer. Ele senta na mesa com os discípulos e ele vai estipular uma nova forma de se alimentar agora. Se você creu que quando Adão comeu errado, a morte veio, pobreza veio, doenças vieram, agora Cristo, quando senta na mesa com seus discípulos, ele vai dizer: quem se alimenta de mim, por mim viverá. Se você não comer desse corpo e não beber desse sangue, você não tem parte de tudo aquilo que eu tenho. Isso é poderoso demais. Se você crê que através do pecado veio toda a miséria, através de se alimentar de Cristo, vai vir toda a provisão de cura, de libertação. É uma questão de comer certo com entendimento. Porque eu entendo, eu participo e eu recebo a provisão de tudo aquilo que eu creio e tenho fé. Este é o novo testamento no meu sangue. Você sabe que a última morte foi dos primogênitos no Egito. Para não haver morte, havia uma coisa: o sangue tinha que ser passo nos umbrais da porta. Mas tinha uma coisa, eles precisavam participar de duas coisas do cordeiro. O primeiro era o sangue, que quando o anjo passasse da morte, onde tivesse sangue não havia morte. Diga: pelo sangue não há mais condenação, não há mais morte. Mas também disse que eles haveriam de comer o cordeiro dentro de casa. Agora você vai chocar o que eu vou te falar aqui agora. Diga: comer do cordeiro. Comer do cordeiro. Olha o que diz Salmos 105:37. Nós vamos participar agora, você precisa ver isso. Quando esse povo sai do Egito, eles não saíram de qualquer forma. Escravo, irmão, não tinha plano de previdência. Escravo não ia em médico. Escravo estava ali com os serviços mais pesados que poderiam ter. Escravos eram depressivos, eram ansiosos, porque não tinha futuro. Mas quando eles participaram da ceia, da Páscoa, olha o que aconteceu. Então fez sair o seu povo com o quê? Eles não saíram pobres, não. A última morte dos primogênitos, eles saquearam o Egito todo. Todos os egípcios deram prata e ouro e falaram: sai de uma vez aqui, senão vai morrer todo mundo. Mas eles saíram com o quê? Prata e ouro. E entre suas tribos não havia o quê? Espera aí, eu quero que coloque na tradução, eu acho que é a corrigida, que diz: não havia um só enfermo. 2 milhões e 500 pessoas. Eu te pergunto, como que não havia um enfermo? Será que está mentindo aqui? Diga: porque eles participaram da Páscoa antes de sair do Egito. Eles participaram do cordeiro, eles comeram do cordeiro, e eles caminharam, e a enfermidade não tinha domínio. Meu Deus, isso tem que ser muita revelação para nós. Não havia, se você achar aquela tradução me coloca, diz assim: mas ele o fez sair com prata e ouro, e entre as tribos não houve um só enfermo. Pai, eu quero te agradecer, porque hoje o ambiente de fé foi liberado. E o ambiente de fé é ambiente de provisão. Eu quero declarar, Pai querido, que toda sentença, Pai querido, humana e diagnóstico humana cai por terra diante do corpo e do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Mas não só tira o pecado, Ele nos sara, porque a vida dEle é a nossa vida. Eu quero declarar sobre a igreja do Senhor saúde, vigor, disposição, longevidade e vida. Eu quero declarar: você viverá longos anos de vida, abençoados na presença do Senhor, servindo o Senhor. Obrigado, Pai, pelo sangue da nova aliança que foi derramado por nós, ao nosso favor. Em nome de Jesus, participe deles todos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
da liberdade do Espírito. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Amém. Nós temos mais algo para acontecer aqui que vai ser maravilhoso. Vale mais um dia na presença do Senhor. Se você está preocupado com o horário, você não entendeu nada desse culto. Que Deus te dê revelação para você. Depois de participar de um banquete desse, você vai sair daqui abençoado. Aleluia. Aleluia. Nós vamos participar